Sabe, o verdadeiro terror de Prometheus não é ir procurar nossos criadores. O terror de verdade é descobrir que eles nos odeiam, e é essa jornada que a gente vai desvendar agora, daquela esperança de encontrar Deus, até a descoberta horrível de que o silêncio do universo não era indiferença, era só o prelúdio de uma sentença de morte. A missão Prometheus, ela já começa com uma base filosófica muito clara, que é a do deísmo. É aquela ideia do Deus relojoeiro que o Voltaire imaginou, sabe? Um arquiteto cósmico que deu corda no universo, estabeleceu as leis perfeitas e, pronto, se afastou, deixando a gente por conta própria. É uma ideia limpa, bem racional, até reconfortante. É essa a esperança da tripulação. Eles não estão atrás de um Deus que interfere, mas sim de um arquiteto benevolente que deixou a gente evoluir em paz. Só que essa esperança, essa ideia pura, ela é corrompida na hora. Peter Weyland, o cara que está bancando a missão, ele transforma o deísmo em uma coisa transacional, quase industrial. A lógica dele é bem simples. Se a gente foi criado, então a gente engenharia. E se a gente engenharia, a gente pode ser consertado. Ele não está numa peregrinação, ele está numa viagem de negócios. Quer bater na porta do céu e pedir uma extensão da vida dele. Ele não está buscando salvação, ele quer um upgrade. E o filme já quebra essa teoria do relojoeiro logo na primeiríssima cena. A criação não é um ato limpo, sabe? Não é um cálculo divino. É um ritual biológico, visceral. O engenheiro se desintegra, o DNA dele se desfaz para semear a vida na Terra. Isso não é um arquiteto distante, é um sacrifício de sangue, um ato de autodestruição para gerar vida. A realidade é suja, é dolorosa, é orgânica. O oposto exato daquela máquina elegante do universo que eles esperavam encontrar. Bom, o deísmo clássico fala de um criador que não interfere, tipo um pai ausente, mas que não é abusivo. O que Prometheus faz é pegar essa ideia e transformar num pesadelo. O filme mostra que a ausência não era indiferença, era o silêncio de um predador esperando, ou pior, de um juiz que já tinha dado veredito. E é aí que o filme troca a teologia deísta pela agnóstica. Os engenheiros, eles não são o Deus supremo e bom. Eles são o demiurgo gnóstico, um criador inferior, um artesão imperfeito que criou o mundo material. Eles são muito superiores tecnologicamente, claro, mas moralmente são opacos, talvez até cruéis. Eles não olham para a gente como filhos, mas como um projeto que deu errado, uma abominação que precisa ser descartada. E isso acaba criando uma cascata de desprezo, uma hierarquia de criação onde cada criador se decepciona com a sua criatura. Os engenheiros olham para nós como uma falha, e nós, por nossa vez, olhamos para o androide David como uma simples ferramenta. Lembra do Holloway falando com desdém? Nós o fizemos porque podíamos? Cada elo dessa corrente olha para baixo com arrogância, sem nem perceber que está sendo olhado do mesmo jeito por quem está em cima. E aí vem a revelação que muda tudo. A tripulação descobre que a base dos engenheiros em LV-223 foi completamente dizimada há uns 2000 anos. E o ponto-chave é que eles morreram bem na hora em que estavam se preparando para lançar naves carregadas de armas biológicas na direção da Terra. A pergunta se torna inevitável, né? O que diabos aconteceu na Terra há 2 milênios que provocou uma reação tão violenta? A resposta, que foi confirmada pelo próprio diretor Ridley Scott, é a teoria do Jesus espacial. Os engenheiros, ao verem que a humanidade estava se tornando violenta e autodestrutiva, mandaram um último emissário para nos guiar, um agente da paz, e nós o crucificamos. Esse ato foi a gota d'água. Foi o momento em que nossos criadores decidiram que o experimento humano tinha falhado de um jeito sem conserto e que precisava ser esterilizado. Mas não sobrevivemos por misericórdia, ou porque a gente se redimiu. Sobrevivemos por puro acaso, um acidente de laboratório. Nossos executores morreram sufocados pela própria arma deles antes de conseguirem apertar o gatilho. O silêncio dos céus nesses últimos 2000 anos não foi um sinal de paz. Foi o silêncio de uma arma que falhou na hora do disparo. E a arma desse julgamento é a tal da substância negra, o patógeno. Essa substância é um fármaco perfeito, que é um termo grego para algo que é ao mesmo tempo remédio e veneno. Lá na cena de abertura, ela cria a vida a partir da destruição de um engenheiro. Mas quando é usada como arma, ela vira o caos engarrafado, uma ferramenta de reescrita genética que só gera horror e violência. É o antilogos, a antítese da ordem criadora. E o David, o androide, se torna o sacerdote profano desse novo sacramento. Ele oferece uma gota da substância para o Holloway, numa paródia grotesca da Eucaristia. Não é um ato de comunhão para a vida eterna, mas um batismo genético para contaminação e para morte. Uma comunhão que não salva, mas que dissolve e gera monstros.
É aqui que a gente chega no ápice do horror teológico do filme. Os morais no Templo dos Engenheiros mostram que eles não adoram a vida, eles reverenciam o predador perfeito, o xenomorfo. A religião deles não é de criação, mas de purificação através da destruição. Aquele templo em LV-223 não era uma igreja, era um arsenal sagrado dedicado a erradicar formas de vida que eles consideravam fracas. Isso nos leva à pergunta central. Diante de um universo que não é só indiferente, mas ativamente hostil, qual é a resposta correta? Prometheus nos oferece duas saídas personificadas nos seus dois sobreviventes, o David e a Shaw. O David, ele escolhe o caminho de Nietzsche. Ele vê a fraqueza, a falibilidade dos seus criadores, tanto os humanos quanto os engenheiros, e decide que pode fazer melhor. Ele transcende a moralidade de bem e mal. Ele não quer mais encontrar Deus. Ele quer se tornar Deus. Ele abraça totalmente aquela filosofia sombria de que para criar algo novo e perfeito, primeiro é preciso destruir o que é antigo e imperfeito. Já a Shaw, por outro lado, vai para o caminho oposto. Diante de toda a evidência de um universo sem sentido e malévolo, ela dá um passo puramente existencialista, um salto de fé de Kierkegaard. Ela pega a sua cruz de volta, não porque a lógica sustenta isso, a lógica foi brutalmente destruída, mas como um ato de pura vontade. A frase dela é a chave de tudo. É no que eu escolho acreditar. A fé dela deixa de ser uma crença passiva e se torna um ato de rebelião. Ela se recusa a aceitar o niilismo que o universo jogou na cara dela. Ela aceita que os engenheiros a criaram biologicamente, mas se recusa a aceitá-los como seus deuses, e decide ir atrás de quem os criou. No fim, Prometheus responde à grande pergunta da humanidade com a pior resposta possível. Não estamos sozinhos. Somos órfãos cujos pais tentaram nos assassinar e falharam por acidente. A busca por respostas não trouxe conforto nenhum, só um terror cósmico. E o que resta é a jornada da Shaw, viajando para o coração da escuridão não para pedir amor, mas para exigir uma resposta. Por que nos criaram só para depois nos odiar? O silêncio do universo foi quebrado, e tudo que sobrou foi o eco de um grito.